Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, poder compartilhar de vários assuntos do nosso cotidiano. Aliás, nesse módulo, nosso objetivo, inclusive, é principalmente esse, tentar contextualizar aí várias situações do nosso cotidiano envolvendo aí cálculos matemáticos, combinado? Na aula de hoje, nós vamos tentar conceituar para vocês, de uma maneira mais tranquila, a ideia de razão. Porque você aprendeu que razão é o resultado de uma divisão, certo? Então aqui, qualquer fração, o resultado dela é chamado de razão. Mas, de um modo geral, vamos tentar exemplificar o uso da razão, da palavra razão. Então, por exemplo, quando você já aconteceu isso com você. Então vamos supor que você tem que caminhar aí, vamos supor aí, 50 metros, Então, você tem que colocar 100 metros aqui para arredondar. Então, você tem uma distância para caminhar de 100 metros, certo? Então, você tem uma distância, correto? De 100 metros para caminhar, correto? Vamos deixar aqui. Aí, vamos supor que você está caminhando rápido ou uma outra pessoa está lá caminhando devagar, o mesmo percurso, aquela caminhada matinal que você dá aí para manter a sua forma, certo? Vamos supor, então, que você, gastou aqui 20 minutos. Correto? Então, 100 metros você gastou lá 20 minutos. Um exemplo, hein? Pelo amor de Deus. Ok. Bom, enfim. Se você pegar essa distância aqui, ó. Então, olha só. Os 100 metros. Essa grandeza 100 metros. E dividir pelo tempo que você gastou para percorrer essa distância. Melhor, Vou até melhorar você aqui. Eu vou colocar, ao invés de 20 minutos, vou colocar 20 segundos. Tá bom? Só para deixar você aí ligeirinho, tá? Então, se você pegar a distância que você percorreu e dividir pelo tempo que você gastou para percorrer essa distância, esse resultado tem um nome. Ele é chamado de velocidade média. Então, não interessa se você parou, sentou aqui, tomou um cafezinho, não. Se você pegar a distância percorrida, o total da distância, e dividir pelo tempo que você gastou, esse resultado tem um nome chamado velocidade média. Então nós estamos falando o seguinte, que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo que você gastou para percorrer essa distância. É que normalmente, o pessoal acha estranho colocar aqui, assim, por exemplo, ó, a distância pelo tempo vai dar um resultado que eu vou chamar de velocidade. Então, as pessoas acabam estranhando isso aqui, mas a igualdade permite que você olhe da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda da mesma maneira. A igualdade permite isso. Então, o que é então a velocidade média? A velocidade média é o resultado de uma divisão entre a distância percorrida e o tempo que você gastou para percorrer. Então, se tem uma fração, se tem um resultado, nós podemos falar o seguinte, então fica mais bonito. Olha, velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, na verdade, razão é o resultado de uma fração. Então, tudo que você pode representar em forma de uma fração, o resultado é chamado de razão. Combinado? Professor, mas tem outras razões? Tem outras razões, várias razões aí. Por exemplo, a densidade, é a relação, é a razão entre a massa, não é isso? E o volume. Então, assim, você já viu isso em física, é uma outra relação. Mas, você fala, professor, aí tudo bem, mas aí de repente o pessoal pergunta alguma coisa estranha na prova, lá, eu não vou saber a razão. Então, um exemplo, vamos tentar aqui dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vi um exercício assim uma vez, eu perguntei assim para os alunos, olha, qual é a razão entre a diagonal de um cubo e o seu volume? Nossa, pronto, E aí os alunos ficaram apavorados, aí, como assim, professor, a razão entre a diagonal de um cubo, e o seu volume? Então, assim, é só uma questão de perguntar, eu perguntei assim, de questões mesmo, assim, diferentes, Como assim, professor, a razão? Então, legal, ó, escreva a pergunta. Qual é a razão entre... Então, qual é a razão? Razão é o resultado de uma divisão. Você pode escrever o R depois de igual ou antes. Do que? Entre a diagonal de um cubo e o volume do cubo. Essa é a pergunta. Qual é a razão entre a diagonal de um cubo e o volume do cubo? Ok. Bom, em primeiro lugar, você tem que saber que a diagonal de um cubo, que nós vamos aí aprender mais pra frente aí também, tá legal?
E aí, olha só, então você tem que saber que a diagonal de um cubo é o quê? É a aresta vezes raiz de 3, tá? E o volume de um cubo, você tem que saber o quê? Que é a aresta ao cubo. Só um detalhe, então nós vamos aprender juntos aí, tá legal? Tá legal, então olha só, qual é a razão entre a diagonal de um cubo e o volume desse cubo? Ok, então, sabendo isso aqui, eu vou deixar tudo em função de A. Então a razão vai ser quem? A raiz de 3 por A ao cubo. Aí basta simplificar aqui, né? Ó, então a razão vai ser quem? Raiz de 3 por A ao quadrado. Então, você não tem muito que ficar questionando aí o que ele está perguntando da razão entre alguma coisa. Simplesmente tem que entender que a razão é o resultado de uma fração, correto? Então, que você simplesmente tem que saber alguns detalhes aí, correto? Mas enfim, falou em razão, vai dividir alguma coisa por alguma coisa. Professor, eu vou ter que saber então o nome antecedente, consequente, não por curiosidade, né? A fração, né? Professor, não é mais fácil escrever aqui, ó, fração, né? Não é mais fácil escrever fração, aqui ó, o numerador e aqui o denominador? Olha, a razão é uma fração sendo utilizada com grandezas diferentes, correto? Então, a razão não deixa de ser uma fração, né? Originou de uma fração, mas é bom que você entenda, então, que a razão vai resultar de uma fração. E aí o exercício vai te pedir, então, para você olhar com mais simplicidade, combinado? Então, falou em razão, amiguinho, vai ter uma fração. E aí? Então, você tem que ficar esperto com o que vai em cima e o que vai embaixo. Então, qual é a razão entre a diagonal de um cubo e o volume do cubo? Opa, aqui, a diagonal do cubo vai em cima e o volume vai embaixo. A diagonal do cubo é assim que eu calculo, o volume é assim que eu calculo, monto a fração e simplifico. E acabou aqui. Nossa, que estranho, né? Então, é a minha opinião, é a sua, não interessa. Então eu resolvi aí, acabei de responder, combinado? Então, só para você olhar, entender que razão é para você olhar com mais simplicidade, tá bom? Mais para frente aí nós teremos outros exemplos para tentar aí melhorar esses conceitos, para você talvez com outro exemplo você entenda melhor, tá bom? Mas estaremos juntos aí nesse módulo para tentar contextualizar vários assuntos para você ficar seguro aí para participar do Enem, dos vestibulares e o mais importante para que você fique atento aí ao nosso cotidiano, tá bom? Conte conosco, obrigado pelo carinho, continue aí com a gente aí no projeto Matemática Sem Cola, indique para seus amigos, curta a nossa página do Facebook, se inscreva no YouTube e convide seus amigos para que mais pessoas possam participar desse projeto que está aí ajudando a melhorar a vida escolar dos alunos, tá bom? Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!